Então, agora, retomando, estrutura interna à parede, ou seja, tudo que está depois da parede, a gente vai estudar essas estruturas. Então, membrana plasmática, aqui, ó, esse amarelinho, o citoplasma, que é o líquido que fica preenchendo a bactéria, o núcleo, o nucleoide, que são esse DNA mais grosso, né? Os ribossomos, essas bolinhas, as inclusões, que a gente vai falar sobre elas, que seria, né, determinado concentração de algum produto que alguma bactéria pode armazenar, e aí os endóspores, que alguns grupos de bactérias produzem endósporos. Certo? Então a gente já viu sobre a parte externa, agora a gente vai ver sobre a parte interna. Então, mais uma vez, citoplasma, o líquido que preenche, ribossoma, essas bolinhas aqui vermelhas que produzem proteína, o DNA, o nucleoide, o DNA plasmídio, aquele bactéria que tem um plasmídio, que vai ser transferida pelo peeling, quando se tem a conjugação, e aí a membrana plasmática. Então vamos lá? Então, assim, qual que é a função da membrana plasmática, né? Então vamos falar um pouco sobre constituição e função. Então ela é localizada na bactéria, toda bactéria tem membrana plasmática, certo? Lembrando que o molicute ele não tem uma parede, mas ele tem a membrana. Essa membrana ela envolve o citoplasma, ela é constituída por fosfolipídios, certo? Então os fosfolipídios ali tem uma cadeia de ácidos graxos com a cabeça de fósforo, e aí existe proteínas que também fazem parte da membrana plasmática. Essas proteínas são extremamente importantes para o transporte de moléculas de dentro para fora, de fora para dentro da bactéria. É chamado aí de mosaico fluido, né, esse modelo. Função, barreira seletiva, ou seja, deixa entrar aquilo que a bactéria necessita. Digestão e absorção de nutrientes. Então, a questão dos nutrientes, eles são digeridos fora da parede, né, e aí entram apenas os nutrientes pequenos. Então, as moléculas grandes não entram na parede celular, ou, desculpa, na membrana, pela membrana plasmática, para ter acesso ao citoplasma. Então, essa função de digerir é externo, e aí excretado pela bactéria, a bactéria faz a digestão externamente, quebra essas moléculas em moléculas menores, e essa molécula entra dentro da bactéria pela membrana plasmática. E também produção de energia. Então, a energia gerada, os ATPs formados pela bactéria, são produzidos na membrana plasmática. Lembrando que nas células eucarióticas, a energia é produzida lá na mitocôndria. A bactéria não tem mitocôndria, ela tem o quê? Uma produção de energia que é feita ali pela membrana plasmática, onde ocorre a corrida ali dos elétrons, e aí a produção aí desses ATPs que são usados, né, no metabolismo da bactéria. E também, pessoal, a membrana é um sítio de ligação aí para a entrada, penetração de vírus, tá? Onde ocorre a questão também dos antibióticos, podem serem agidos na membrana plasmática. Além da parede celular, alguns antibióticos atuam na membrana plasmática. Na desinfestantes, então quando você usa um álcool aí, quando você usa um cloro, vai atingir principalmente a membrana plasmática, vai estourar a membrana plasmática e a bactéria acaba morrendo, né, sendo desfeita. E algumas toxinas também podem agir aí na membrana plasmática, desfavorecendo a bactéria. Então aqui, estrutura externa, a gente já estudou, agora a gente vai estudar as estruturas internas, certo? E aqui seria a membrana plasmática, aqui são as proteínas, ó, que podem ser periféricas, podem atravessar a membrana, né? Aqui tem as cabeças de fósforos, e esse meio aqui ele é polar, né? E o meio externo e interno é, na verdade, apolar aqui, internamente, não tem afinidade com a água, apolar, e a parte externa e interna tem a afinidade com a água devido que é a cabeça de fósforo que dá essa polaridade, essa questão da afinidade com a água. Mais um detalhe da membrana plasmática, aqui a gente tem, né, as proteínas, essa glicoproteína que é um açúcar mais proteína. Só para a gente, uma curiosidade, o vírus do coronavírus, aqui no caso de humanos, ele entra dentro da célula hospedeira se ligando a esse receptor aqui, ó, glicoproteína. Então, o vírus ele chega aqui, ele consegue se ligar a esse
glicoproteína, e aí, por meio dessa proteína aqui, ele consegue jogar o vírus lá para dentro. Então, perde-se aqui a capa proteica, né, do vírus. Esse vírus, ele conecta aqui com esse receptor, e aí ele consegue ingerir o seu DNA ou RNA, né? No caso, o vírus de RNA, ele vai liberar esse RNA, e esse RNA, no caso aqui do vírus, ele começa o quê? A se multiplicar dentro da célula e depois vai liberar, né, um conjunto de vírus que vão atacar células vizinhas. Isso aí vai causar um efeito danoso ao longo dos dias, certo? Então, a membrana plasmática, ela tem essa função de movimentação, né, de partículas, né, que podem entrar ou não dentro da célula pela seletividade. Então, os materiais se movem através das membranas plasmáticas de ambas as células procarióticas e eucarióticas, né, por dois tipos de processos. Então, tanto as células procarióticas quanto as eucarióticas, os processos, né, de entrada ou de movimentação de nutrientes ou de outras moléculas é por meio, né, desses processos chamados ativos e passivos. Então, o passivo não há gasto de energia, o ativo há gasto de energia. Vou dar um exemplo. Você tem uma planta, ela quer absorver o nutriente, na maioria das vezes, essa absorção, essa entrada desse nutriente na planta, às vezes é por meio passivo. Mas, às vezes, há um gasto de energia, né, para a entrada de um determinado nutriente, aí sim, esse gasto de ATP, ele é dito ativo. Aqui, no caso, a gente vai falar sobre os processos passivos, no qual não há gasto de energia. Então, qual é o nome desses três processos aqui? Difusão simples, difusão facilitada e osmose. Então, a bactéria, ela pode absorver uma determinada molécula ou um determinado íon por meio desses processos. Então, difusão simples ou difusão facilitada e osmose, aí, principalmente entrada de água e saída de água. Então, a gente tem aqui, ó, difusão simples. No caso aqui, ó, você tem a entrada de quê? De gases atravessando a membrana plasmática. Então, aqui é a membrana, o gás exterior, ele consegue passar por meio dessa membrana plasmática e atingir o interior da célula bacteriana. Aqui é a difusão facilitada, ela pode ocorrer por meio de um transportador. Aqui, no caso, essa estrutura roxa aqui é uma proteína, geralmente, né, uma proteína que é um transportador. E aí essa entrada aqui, né, ela às vezes é facilitada, pode ser facilitada pela saída de uma outra molécula, ou outro gás, ou outro íon. E aí essa proteína, né, ela é um canal que facilita a entrada do que a planta necessita, sem gasto de ATP. E aqui, né, difusão facilitada também, né, por transportadores específicos. Então, aqui a glicose, ela entra nessa bactéria por meio dessa transportador, que é uma proteína que só consegue transportar a glicose, nesse exemplo. Aqui, no caso, aqui é não específico, então pode entrar mais diferentes tipos de moléculas, certo? Ou de íons. E aqui, no caso, a osmose, a entrada da água é por uma proteína chamada aquaporina. Então, a aquaporina é uma proteína que existe aqui, que atravessa a membrana, que a função dela, basicamente, é o quê? Transporte de água. Transporte de água. Então, esses meios aqui, né, de entrada e saída, né, de moléculas ou água ou íons, podem ser por difusão simples, facilitada ou osmose. Então, mostrei para vocês. Então, vou pegar um exemplo aqui, pessoal, para a gente entender. Então, a membrana plasmática é uma barreira, a permeabilidade, certo? Nessa membrana tem o quê? Proteínas que conseguem atravessar ou não essa membrana. Essas proteínas que atravessam a membrana, elas têm a função, principalmente, de canalizar, de transportar substâncias ou água, não é isso? E aqui tem a polarização. Então, aqui é conservação de energia. Então, eu falei que a membrana também serve para produção de ATPs. Então, essa produção de ATPs, principalmente, está devido ao que? Essa polarização. Você tem uma polarização negativa dentro da célula,
ou seja, um meio mais básico e um meio mais ácido fora da célula. Isso aí ocorre aí uma geração de energia devido a essa polarização diferente. Aqui mais um detalhe, e aqui eu queria mostrar para vocês uma coisa prática, né? Uma explicação prática de conservação de alimentos. Então a gente tem aqui três meios, aqui, três soluções, certo? Então aqui você tem uma solução isotônica, ou seja, a concentração de soluto fora da célula é igual dentro da célula. Então você tem aí uma solução isotônica, no qual a entrada e a saída de água aqui, ela é normal dentro da bactéria. Quando eu tenho uma solução hipotônica, o que é hipotônica? Vamos ler aqui, ó, a água se move para dentro da célula. Por quê? A célula está o que? Mais salinificada. Você tem mais sal do que fora. Então, se eu tenho mais sal dentro do que fora, a água ela tende o quê? A entrar para local mais concentrado. Então, sempre a água ela vai do menos concentrado para o mais concentrado. Se eu estou dentro de uma célula com mais concentração de algum elemento, de algum sal, um exemplo, a água ela vai sair de fora e vai entrar. E aí a ruptura do quê? Da membrana, certo? E aqui tem uma solução hipertônica, que é o que acontece com a conservação de alimento quando a gente coloca sal. Então, antigamente não existia geladeira, toda a carne ela era conservada principalmente por salgar, né, a carne. Quando você salga o meio externo, você forma o quê? Uma solução hipertônica e a água se movimenta para fora da célula, fazendo o seu citoplasma encolher, chamado de plasmólise. Essa plasmólise vai matar a célula bacteriana. Então, como é que eu conservo um alimento sem geladeira? Com sal, ou também açúcar. Açúcar é mais doce, né? Então, açúcar você conserva o doce ali devido ao quê? Toda bactéria, toda célula bacteriana que chega naquele meio, ela é morta, por quê? A água vai sair de dentro dela para fora, para o meio externo, porque o meio externo está extremamente concentrado. E aí, por osmose, a água sai do meio mais concentrado para o menos concentrado. Ou, quer dizer, o contrário, né? Para o meio menos concentrado, que é dentro da célula, para o meio mais concentrado, que é fora da célula. Certo? Então, isso ocorre, né? E isso é uma forma de conservação de alimento. Aquela conservação de alimento que existe também em carnes enlatadas, quando você coloca a carne e coloca a gordura, ali é principalmente por falta de oxigênio entrar naquela estrutura. Então o oxigênio ele não consegue penetrar naquela carne, e aí aquelas bactérias aeróbicas não conseguem atuar. E aí você conserva aquele alimento imerso ali, a gordura sólida. Certo? Então assim, só para entender um pouco, quando você toma um isotônico, então aqueles Gatorades, o que eles fazem? O nosso corpo, o nosso sangue, também tem concentrações de sais ou nutrientes, certo? Então, potássio, principalmente cloro, certo? E quando você faz um exercício físico, você perde muito aquele sal, né, transpirando, e aquele isotônico que a gente toma é para quê? Para reequilibrar a concentração de sais no nosso corpo. Então, o isotônico, ele é mais para isso, para um equilíbrio, certo? Um detalhe da membrana plasmática, né, uma imagem aqui, um desenho que exemplifica bastante. Tem também aqui, ó, alguns lipídios, aqui no caso o esterol, que também permeiam aqui pela membrana plasmática. Então a membrana plasmática ela tem aí várias composições, certo? Agora o citoplasma, pessoal, vamos falar um pouco do citoplasma. O citoplasma é esse líquido que fica dentro da célula bacteriana ou também da célula eucariótica, no qual existe proteínas, carboidratos, lipídios, íons, moléculas de baixo peso molecular dentro desse líquido. Então, é a água mais essas concentrações aqui desses produtos, certo? Então, o citoplasma, o pH dele é diferente do pH da água devido à concentração, né, desses produtos que eu falei. Isso aí pode deixar aquela bactéria, dependendo do meio que você coloca ela, né, em situações em soluções isotônicas vai estar igual, né, a concentração do citoplasma aqui está igual ao exterior. Numa solução hipotônica, o citoplasma está mais concentrado do que o exterior. E numa hipertônica, o citoplasma está menos concentrado do que o exterior.
Então, basicamente é isso. Beleza? Então, citoplasma. Agora a gente vai falar do núcleo, ou nucleoide, né, que é geralmente molécula única de DNA, aquele DNA que está dentro da célula bacteriana. Os cromossomos bacterianos geralmente é circular, então aquele nucleóide ele acaba sendo um círculo. O DNA ele é fixado à membrana plasmática, então ele está solto, mas ele não está solto 100%, né? Ele tem ali um pedaço dele ali que é ancorado na membrana. E existem os plasmídeos, que a gente já comentou, que são também moléculas de DNA, mas são extracromossômicos, ou seja, não faz parte aqui do nucleóide, né? São material genético independente. A gente tem os ribossomos, aquelas bolinhas vermelhas que eu mostrei para vocês que estão dentro da bactéria. Principal função, síntese proteica. Os ribossomos dos procariotos são diferentes dos ribossomos dos eucariotos, tá? Os ribossomos são formados por duas unidades, unidade maior e unidade menor, e essa diferença de ribossomo é o que permite eu usar um determinado antibiótico que age no ribossomo e eu tomar e não me fazer mal. Então, eu vou dar um exemplo, vou tomar um antibiótico que age aqui desfazendo a questão dos ribossomos dos procariotos, mas não consegue atuar nos procariotos ou nos eucariotos porque são diferentes. Então, o que nos permite, às vezes, tomar um antibiótico que atua especificamente nos ribossomos é o que? A diferença do ribossomo do procarioto para o eucarioto. Então, o ribossomo procarioto, ele é dito que 70S, certo? E os ribossomos dos eucariotos são 80S. Isso tem a ver com o peso, né, dessas subunidades e há uma diferença, e essa diferença do eucarioto para o procarioto permite a gente tomar antibióticos e não nos fazer mal. Claro, aquele antibiótico que atua no ribossomo. Então, tem antibióticos que atuam na parede celular, tem antibióticos que atuam na membrana e tem antibióticos que atuam nos ribossomos. Vamos falar agora das inclusões. O que é inclusão? Algumas bactérias, pessoal, conseguem depositar, fazer reservas de algum elemento ou de alguma energia no seu corpo. Então, algumas bactérias conseguem aí armazenar fósforo, armazenar açúcares, certo? Na sua célula, e isso vai ser usado posteriormente. Então, aquela bactéria que ela consegue reservar fósforo, ela consegue, daquele meio ali, né, tirar o máximo de fósforo, concentrar dentro dela, e aí ela vai usando aos poucos. Então, ela consegue mobilizar aquele fósforo. Existem bactérias que também têm depósitos de gorduras, de lipídios, enxofre, né, gás ou magnetossomos, né, que são alguns elementos aí que tem essa função de entrar dentro da célula bacteriana, e aí esse magnetossomo aí deixa ela viver no meio, às vezes, que ela não conseguiria viver se não tivesse essa estrutura de reservar, de resgatar ou de mobilizar esse produto. Então aqui um exemplo, a gente tem aqui, ó, essas bactérias, que são cianobactérias, vivem no oceano, ela consegue às vezes flutuar, né, e ficar numa determinada profundidade de acordo com o quê? Com essas vesículas de gás que são armazenados, e com isso ela pode subir na superfície, expulsar esse gás e depois descer. Então esse é um dos exemplos que eu trouxe aqui, né, sobre a questão das inclusões. E agora, por último, a produção de esporo. Algumas bactérias produzem esporos, principalmente as gram-positivas. São células modificadas, certo? Resistente a produtos químicos, temperaturas altas e radiação e dessecação. Então, o esporo ele é produzido quando a bactéria está num ambiente que mataria a célula bacteriana, mas aí o que ela faz? Ela consegue produzir uma estrutura que consegue passar por aquele período que não é apropriado. E aí ela forma ali uma estrutura que a gente chama de semente, e essa semente ela consegue passar por anos e esperar em que as condições voltam à normalidade. Tá? Aí ocorre aí depois a esporulação, que a gente chama que é a produção aí do
do endósporo, depois da produção do endósporo, passando por aquele período, aquele endósporo ele pode germinar, esporular, né, e gerar uma bactéria nova. Então aqui um exemplo, essa bactéria, né, ela produz um endósporo. Nesse endósporo aqui, pessoal, tem tudo que ela precisa para gerar um novo ser. Tá? Então ela tem o DNA, tem ribossomo, tem citoplasma, tudo aqui dentro. E isso daqui, né, em condições adversas, ela vai passar por aquele período esperando a normalidade. Então, ó, é uma estrutura que resiste ao calor, dessecação, desidratação, formada em bactérias gram-positivas. Gram-negativas não formam endósporo. Então, aqui é uma produção de endósporo. Então, ela duplica o DNA. Primeiro, esse DNA ele é concentrado no local. Esse local vai formar-se uma parede aqui em volta, né, que vai produzir esse endósporo. E esse endósporo, ele vai, depois que a bactéria morre, ele vai ser liberado para o ambiente. E aí ele vai ficar muitos anos no ambiente. Então, mais um exemplo, ó, da produção de endósporo. Aqui uma coloração em que você vê a bactéria e aqui o endósporo produzido. Então aqui tem algumas informações de algumas doenças, né, que causam problema alimentar no ser humano e principalmente em bovinos. Então quais os dois gêneros que produzem endósporo? Clostridium e Bacillus. Então as clostridioses que causam bastante problema em bovinos, e os bacilos, aí no caso o Bacillus anthrax, né, que causa o carbúnculo também, é uma doença que foi e é extremamente importante para ovelhas e bovinos. Essa doença ela é importante por quê? Porque o animal morre e aquela bactéria produz um endósporo, certo? Depois que o animal morre, esse endósporo ele fica no solo por diversos anos. E aí, com a chuva, esse endósporo ele vai para um lago ou para um açude. Quando aquele animal ingere aquela água, esse endósporo entra no corpo do animal, volta à atividade, gera uma bactéria e com isso o animal morre, né? Porque aquela bactéria começa a se multiplicar, liberar toxina, e aí esse animal morre. Aqui tem um exemplo, né? Um quadro dizendo como é que funciona essa questão dessa doença que é extremamente problemática. Tá? Depois vocês dão uma lida no texto, né, para vocês entenderem. E aqui um exemplo prático nosso, além, né, da questão das doenças que eu falei. E antes de voltar naquele exemplo, eu queria falar dos bacilos, tá, gente? Então, bacilos hoje é a bactéria mais usada no controle biológico. E uma das coisas que as torna ser usada é o quê? Produção de endósporo. Então, eu consigo fazer um produto em que ele dure aí 1 ano. Por quê? Porque aquele produto que eu faço na indústria, aquela bactéria ela é transformada em bacilos, certo? Aquele bacilos vai ser transformado em endósporo. Aquele endósporo ele fica muito tempo num frasco à espera de ser usado. Então aquela bactéria é uma bactéria que ela resiste a uma temperatura mais alta no campo e com isso ela traz uma segurança a mais pelo produto, né? Então, por isso, uma das vantagens, ou uma das propriedades que faz com que os bacilos sejam os mais usados no controle biológico é a produção de endósporo, que dá um tempo de prateleira maior dos seus produtos. Um outro exemplo aqui é do leite, pessoal. Então, a gente tem aqui o leite pasteurizado, né? Que esse pasteurizado faz alusão a Pasteur, que descobriu essa questão. E esse leite pasteurizado, que quase não se acha mais, ele eleva-se a temperatura a 70 graus por poucos segundos, e depois a temperatura ela cai, e aí você mata 90% dos micro-organismos. Só que os endósporos não morrem com esse processo da pasteurização. Para matar os endósporos, eu tenho que fazer o quê? Ultra HT, ou ultra temperatura, certo? Então a temperatura que ela é elevada a 130, 150 graus, e aí sim eu mato os endósporos, e com isso eu consigo conservar esse leite na caixinha por 6, 7 meses, certo? E aqui tem as vantagens, ó, do leite de saquinho e o leite de caixinha. Então, as bactérias são eliminadas, né? Até os lactobacilos, que são bactérias interessantes para nós humanos. E algumas as vitaminas também do leite, aqui no caso a nutrição, ela também é perdida quando eu elevo a temperatura de 130, 140 graus, a desnaturação dessa enzima.
E aí tem que ser adicionado depois, artificialmente, essas vitaminas nesse leite para ter um leite mais forte em relação, na verdade, um leite mais interessante, né, com vitaminas, cálcio. E isso é feito com adição depois de passar pelo processo desse Ultra HT. Aqui tem propriedades de procariotos e eucariotos. Então, o que o procarioto tem e o que o eucarioto tem? Então, as diferenças entre procariotos e eucariotos. Depois, vocês vão ler, né, isso daqui, comparando com os eucariotos, e aí você vai chegar a entender o que é um procarioto, o que faz um procarioto ser um procarioto, o que faz um eucarioto ser um eucarioto. Devido ao quê? A essas propriedades, diferenças aqui. Aqui, mais uma vez, o livro traz também a mesma coisa que eu coloquei aqui, bem parecido, né? Então, isso aqui eu fiz, tirei daqui do livro. Certo, galera? Galera, então, vou ficar por aqui. A gente terminou a questão dos procariotos. E aí a prova vai até aqui, né? E aí o próximo assunto, que é eucariotos, a gente vai tratar na segunda prova. Então, bons estudos e até a próxima oportunidade.